Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa sequência de estudos, nessa nossa jornada, nesse livro longo, porém muito interessante, que é o livro de 1 Samuel. E hoje nós estamos já no capítulo 24, chegando na reta final desse livro, que nos narra o começo da história de Davi. Chegamos no capítulo 24 e eu queria ler alguns versículos iniciais para a gente se ambientar nessa história que talvez você já conheça. No versículo 1 diz assim: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolheu dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia que o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Temos uma situação aqui que Saul, ele vai lá batalhar contra o seu inimigo já tradicional, que são os filisteus, e ele descobre que Davi está refugiado em uma região árida e montanhosa. E Saul larga tudo e junto com 3.000 homens vai caçar Davi, porque, aliás, esse se tornou a sua maior obsessão: matar Davi, com a ilusão de que isso preservaria o seu poder e preservaria o seu reino. Aconteceu que, chegando nessa região, Saul sentiu necessidade de evacuar e foi para uma caverna fazer as suas necessidades. E justamente a caverna onde Davi estava com os seus homens. E os seus homens, quando olham para aquela situação, Saul lá, totalmente vulnerável, afinal ele estava lá fazendo as suas necessidades, eles chegam à conclusão, e não poderiam pensar de outra maneira, porque Saul estava lá, vulnerável, diante deles. E falam para Davi: Davi, esse é o momento que o Senhor preparou para você. Você vai lá, ataca ele e você vai ser o próximo rei de Israel. Mas esse texto é muito interessante porque nos ensina uma coisa. Muitas vezes as circunstâncias da vida e principalmente os momentos favoráveis que nós passamos podem nos enganar a respeito desse momento ser realmente aquilo que Deus quer que a gente faça. Em outras palavras, tudo para Davi estava favorável naquele momento. Todas as condições estavam abertas para Davi. E Davi poderia pensar assim: viu? É coisa de Deus isso ter acontecido. Deus que trouxe Saul. Mas a conclusão que Davi chega é o seguinte: olha, Deus trouxe Saul até aqui, mas não foi para que eu o matasse, porque eu não vou levantar um dedo contra o ungido do Senhor. Ainda que eu veja na minha frente as melhores oportunidades, eu não vou negociar a minha fé, eu não vou negociar a minha convicção e eu não vou negociar a minha obediência a Deus. Tantos momentos na nossa vida, não é verdade, que parece que está tudo dando certo, e nesses momentos nós precisamos tomar o máximo cuidado, porque é um momento em que nós podemos ser iludidos a pensar que tudo está sendo feito com o objetivo de Deus nos beneficiar, e a gente faz algo que pode colocar tudo a perder. Quando nós, em face das facilidades que temos diante de nós, optamos em tomar um atalho, optamos em fazer a coisa errada, porque às vezes fazer a coisa certa significa demorar mais para chegar no objetivo, dar mais voltas, contornar situações difíceis. E a gente é iludido pelas facilidades, pelas comodidades. Davi poderia ter matado Saul? Poderia. Davi poderia ter usurpado o trono naquele momento? Poderia. Afinal, Deus já havia prometido dar o trono a Davi. Mas Davi teve a certeza de que aquele, embora fosse um momento visualmente propício, não era a forma que Deus queria que Davi resolvesse a situação. Talvez Deus quisesse testar a fé de Davi. Talvez Davi estivesse naquela situação para certificar-se
de que os seus intentos eram intentos legítimos ou ele também tinha uma ambição escusa de se tornar rei de Israel a custo de qualquer coisa, como Saul estava mantendo seu poder. É em momentos fáceis, em momentos favoráveis, em momentos que tudo parece cooperar para as atitudes de cada um de nós, é que nós temos que manter a nossa posição firme em Deus. Nós não podemos vacilar, nós não podemos titubear, nós precisamos, nesses momentos, ter em nosso coração ainda mais a convicção de que, mesmo que visualmente esteja tudo favorável, eu não posso sair do padrão da vontade de Deus. E foi exatamente o que Davi fez. Davi poupou a vida de Saul. Mostrou para Saul: olha, Saul, eu tinha condição de te matar. E essa é a prova. Eu estou aqui com um pedaço de roupa sua. E Saul sai arrependido. Arrependido, entre aspas. Mas aquela situação acabou sendo um ponto positivo para Davi, porque ele olhou mais para Deus do que para a situação. Que cada um de nós possamos não ser seduzidos pelos bons momentos, mas sempre manter o nosso coração firme naquilo que é o correto, naquilo que é o reto, o justo e agradável diante de Deus. Não tome atalho, vá pelo caminho que sempre é o caminho correto, que é o caminho de Deus. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.